Senhor, por permitir mais uma vez estarmos aqui, Senhor. Que o Senhor implante o coração nos nossos corações, Senhor, o amor agape, Senhor, para que possamos entender uns aos outros, Deus amado, Deus querido, para crescermos espiritualmente na Tua presença, ó Pai. Te louvo e te agradeço, Senhor. Visite o lar de cada um, em cada família nessa noite, Senhor. Visite os irmãos, abençoe os irmãos que estão participando e aqueles que não puderam participar. Te louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Wellington, fica à vontade, amigão. Tudo com você agora. Amém. Amém. Quase tudo. Hoje vai ser todo mundo vai participar. Ô, glória. Paz, todo mundo, paz, heróis, toda pessoa. Já fica na prontidão aí. Se eu falar alguma coisa, eu interrompo aí, tá bom? Por favor. Bom, queria começar já pedindo. Dona Lídia, já abre sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 28. Leninha, abre sua Bíblia no capítulo 16 de Marcos, 16, 15. E Pastor Luiz, Romanos 1, 16. Mateus 28, 19 e 20. Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. E Romanos, capítulo 1, versículo 16. Leninha, quando o Michel chegar, você me avisa. Quero fazer ele participar de uma coisa aí. Beleza. Rapidinho. Ele tá Aqui é uma coisa que para ele é tranquilo. Não ouve. Beleza, ele tá no banho. Aí assim que ele sair, eu chamo ele. Fechou, então. Vamos lá, a aula hoje vai ser sobre evangelismo, né? Assim, a gente acha que é uma coisa fora do que a gente está acostumado a fazer. Na verdade, eu particularmente entendo que é a premissa do evangelho. Né? Depois que você recebe o evangelho, depois que você compreende o que Jesus fez por nós, né? Depois que você compreende o que Deus fez por nós através de Jesus, a primeira missão nossa depois de ser se configurado como um cristão é o evangelismo. A gente tem muito entendimento de que a gente tem que primeiro só ir para a igreja e se acertar com as coisas da igreja. Mas dentro de um contexto total, a gente tem que primeiro definir um plano traçado, né, de como praticar esse evangelismo. O que precisa para a gente praticar o evangelismo, né? E um desses quesitos é exatamente isso que esse povo, desse grupo está fazendo, que é se preparar para poder evangelizar, né? Que é entra naquele conhecereis a verdade nos libertará. E vai libertar os outros também, desde que você seja liberto. E o que é a definição do evangelismo, né? O evangelismo é anunciar as boas novas, né? A novidade de vida que Jesus trouxe através da sua morte e ressurreição. E convidar pessoas, trazer pessoas ao convite, para o convite da fé e do arrependimento. Essa parte do evangelismo é uma que a gente pode aplicar muito mais na essência do que a gente viveu, do que a gente pode exatamente explicar. Eu creio assim, que o evangelismo a gente pode praticar ele com mais, mais afinco, quando a gente participou de uma conversão verdadeira. Quando a gente teve uma conversão verdadeira, você pode contar para aquelas pessoas o que aconteceu com você, então o seu testemunho vai ser mais forte, até mesmo do que o testemunho de uma terceira pessoa. Porém, também se pode dar exemplo como outras conversões, que teve um pouco mais de diferencial, mas desde que ela seja ou baseada nas escrituras ou com base nas escrituras, né? O que é a prática da grande comissão? Vamos ler lá. Quem pediu, eu pedi para ler a Dona Lídia, do 28 de Mateus. Amém, Dona Lídia? Você pode ler para nós? Por favor, meu amor. Não quer abrir o microfone, tá?
Posso ler já? Pode sim, por favor. Tá. Capítulo 28 de Mateus fala sobre a ressurreição de Jesus. Aí tá assim, primeiro, versículo 1. É só o 19 e o 20, tá? O 19 Só o versículo 19 e o versículo 20. Ah, tá, o versículo 19 e o 20. Então espera só um minutinho que eu tô procurando aqui. Eu sou muito rápida para procurar, hein? Eu já achei. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Glória. Amém. Obrigado, dona Lídia. Muito obrigado. Amém. Então, a grande comissão. Ide, né? Vamos pregar o Evangelho, anunciar a todas as pessoas o que ele fez, o que ele deixou de fazer ali, dentro do contexto que ele viveu. Essa é a primeira missão que nós temos, que na verdade ela foi transformada em missão, mas na verdade ela é uma co-missão. Por que co-missão? Porque a missão que ele teve foi muito maior do que nós temos. A missão dele foi vir aqui e nos salvar. E a nossa co-missão, que é uma missão baseada na missão dele, é anunciar o que ele fez, as maravilhas, os prodígios, né? E o resultado que nós teremos disso. Oi, gatão, faz tempo que eu não te vejo. Beijão, Buca. Lindo. Não tinha como não falar com esse menino. Não. Então vamos lá. E nós estamos baseados hoje na grande comissão, que é a pregação do Evangelho que Jesus fez, dos feitos, das maravilhas, dos prodígios, mas não somente isso, mas sim o que nós recebemos como herança, né? Mesmo não merecendo, tendo uma herança de cordeiros, né? Nós não merecemos nada, mas tivemos essa herança através da ressurreição dele, porque sem a morte e a ressurreição não haveria o Evangelho, né? Mas ele deixou isso como um mandamento para nós. Entendemos que isso é opcional. Na grande maioria das vezes, nós entendemos que a pregação do Evangelho, o evangelismo ou a evangelização, nós entendemos que é opcional. Eu vou para a igreja, então eu não preciso evangelizar, eu não preciso praticar o evangelho na rua ou em qualquer outro lugar. Então entendemos que a igreja é uma forma de evangelismo, e na verdade não é. O evangelismo é trazer a boa nova. E a boa nova você conta aquelas pessoas que não conhecem, né? O que a gente faz na igreja é a prática da comunhão, é a prática do ensino, do aprendizado, né? Da exortação, tudo acerca da palavra de Deus. Mas o evangelismo é a parte mais importante do evangelho. É a parte onde a gente demonstra o nosso amor para com Deus através do que nós conhecemos dele e anunciamos aos outros. Né? Quanto mais irmãos, mais rápido moraremos no céu, segundo a própria Escritura. Né? E a gente tem que ir por todo mundo pregando o evangelho. Eu pedi para ler Marcos 16, foi Isso. Foi a linha, né? Marcos 16 é qual versículo? 14? 15, né? 15. Tá. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Continua? Só daí. É bem conotativo mesmo. Né? Uhum. É provocação. Porque ele disse muitas vezes uma coisa que a gente poucas vezes faz. Entendeu? É trazer bem a realidade do que Jesus deixou. É muita gente, nós estamos de um jeito, está muita gente falando muito do que Jesus disse pouco. E falando pouco do que Jesus disse muito. Nossa. E ele falou muitas vezes, ide, pregai o evangelho, ide, anunciai a boa-vinda, ide, fazei discípulos, vai, conte sobre o que eu fiz. Mas a gente entende ainda, não sei porquê, a gente está desmistificando isso, eu creio que é a partir de um estudo, né, um simples estudo que a gente está fazendo, tentando aqui fazer da melhor maneira possível,
para desmistificar isso, para a gente saber que a pregação do Evangelho é tão importante quanto a nossa própria salvação. Verdade. Que a gente precisa, de verdade, entender que enquanto outros sangram, a gente não pode estar contente. A gente não pode estar louvando, estou louvando a Deus e sabendo que o seu irmão, seu vizinho está sangrando. Quantas vezes a gente não sai para ir ao culto e ver os nossos vizinhos, que são vizinhos há muitos anos, ali se atracando ou brigando, pode ser por causa de bebida ou qualquer outra coisa, mas a gente sai tranquilo, e sai contente, e sai para orar. E quando chega na igreja, a gente esquece do que estava acontecendo. E isso não tem muito a ver com o que Jesus pregou. Levar a boa nova é você realmente pregar a paz, né? É você ser o pacificador, né? Bem-aventurado sejam os pacificadores. E a gente precisa trazer isso, como que eu posso dizer? A realidade cristã. A gente precisa fazer com que isso seja verdadeiramente uma realidade cristã. Nós somos chamados, na verdade, a ser mártires. E mártires não vive uma vida baseada em algo que não acredita. Quando a gente vai para uma instituição, para a congregação, para poder adorar a Deus, sabendo que tem no seu caminho 3 ou 4 sangrando, a gente está praticando uma coisa meio diferente do que a gente prega lá dentro. A gente está fazendo como se fosse o os levitas, passando direto, deixando ali o homem sangrando para poder correr para as coisas da igreja. E o evangelismo, ele vai te mostrar isso, que você é a mão de Deus na rua, você é a mão de Deus no hospital, você é a mão de Deus no sanatório, você é a mão de Deus no asilo, numa escola, e você é a boca de Deus quando você anuncia o evangelho do Jesus Cristo, que ele é a salvação, que ele é o caminho, que ele é a verdade. Estou trazendo tudo isso, parece ser enfatizando demais, mas é porque Jesus ele foi tão conotativo nisso que eu não consigo deixar de falar isso, que nós precisamos acordar e saber que a parte importante do evangelho é anunciar, que a parte importante do evangelho é se preparar para anunciar a bom. E aí vem a parte do fundamento teológico para você aplicar o evangelho, né? Porque somente Deus é o autor e consumador da fé e da salvação. E então, através dele, que nós vamos poder anunciar a boa nova, né? A trazer as pessoas a se converterem ao evangelho, a trazer as pessoas a saber quem foi Jesus, quem foi Deus. Porém, isso também é uma falha, uma falta dentro do contexto cristão. Porque nós entendemos que, se nós entendemos que é bom estar na igreja ouvindo louvores, participando dos louvores e somente subjetivamente servindo a Cristo, entendemos também que o aprendizado teológico, o entender de Deus, o entender das passagens, as ordenanças, as extraordenâncias, e até mesmo este importantíssimo mandamento, se nós entendemos que isso não tem problema nenhum, não é necessário, nós não estamos aplicando o evangelho, propriamente dito. Porque o 1 Pedro vai dizer que você tem que se preparar para quando alguém te perguntar algo, você saiba responder. Então, os evangelhos, o evangelho descrito dentro dos evangelhos, ele vai deixar toda a chave para todo e qualquer cristão que se preze, todo e qualquer cristão que realmente está disposto a servir uma vida cristã, a se preparar, a se munir de todo um arsenal estratégico para poder aplicar a evangelização. É o que vai valer. O aprendizado teológico do evangelismo, o teológico das escrituras, é para se edificar, sim, mas é mais ainda para edificar terceiros. Porque se você já teve encontro com Deus, se você já teve uma conversão, uma metanoia, já houve uma metanoia na sua vida, então você ali um testemunho. Você pode testificar pelo que aconteceu com você. Porém, aquelas pessoas que estão fora, elas não conhecem o Deus que você conhece. E você tem que ter uma base firme para poder falar sobre isso. E para ter essa base firme,
tem que buscar, você tem que ir atrás, você tem que buscar conhecer, você tem que amar o suficiente para poder saber que somente o seu testemunho não é capaz de fazer a sua missão, cumprir a sua missão toda aqui. Pode cumprir uma parte dela, pode cumprir um pedaço dela, um percentual, mas cumprir a sua missão toda aqui, se você não tiver, não é à toa que está escrito na palavra que nosso povo pega para não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Não só como aplicação pessoal, mas também como aplicação coletiva, que é o que você vai externar, você vai levar para outros. Agora, imagina se eu tivesse somente um testemunho, somente o testemunho que eu tenho da minha vida, e eu começar a levar isso a pessoas que, meu testemunho, na verdade, não faz tanta diferença para eles. Alguém que teve problemas maiores que o meu, ou qualquer outro tipo de caso, e eu aplicar somente no testemunho, e eles começarem a perguntar sobre Deus mesmo, sobre o que Jesus fez, sobre quem foi Jesus, sobre onde Jesus viveu, sobre o que ele fazia, e eu simplesmente falar, não, o meu testemunho te basta. Não a graça de Jesus Cristo, mas sim o meu testemunho te basta. Não vai ser viável, né? Então, nós precisamos, de verdade, compreender que o evangelismo, aqui que nós estamos fazendo aqui hoje, que é estudando sobre isso aqui, sobre o evangelismo, eu acho que foi uma das aulas mais importantes que a gente vai ter aqui hoje, nesse curso. Porque sem ressurreição, não há por que ter evangelho. Verdade. E sem evangelismo, não há por que ter tido ressurreição. Sem a grande comissão, sem a prática da grande comissão, a gente não somos nada. Se nós não pregarmos o evangelho, não anunciarmos o formal, não se alegrarmos em falar do ministro da paz, o amém de Deus. Jesus foi o amém de Deus na terra. Se nós não falarmos sobre o amém de Deus na terra, nós não estamos cumprindo a nossa missão e muito menos participando da grande comissão. Verdade. E em 1 Coríntios vai dizer que Cristo é o conteúdo da mensagem e que o foco não é a religião, mas sim as pessoas e a obra de Deus. Jéssica, lê para mim, por favor, 1 Coríntios. 1 Coríntios 2:2. 2:2. Isso, por favor. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Olha que interessante. Nada, não quero saber de nada. Eu só quero saber de Jesus Cristo e esse crucificado. Se for o exemplo que ele deixou para nós seguirmos nas congregações e para fora delas, seria perfeito. Mas a gente não faz isso, né? A gente ainda preocupa ainda com o sapato da irmã que foi de Bernice. A gente preocupa ainda com o irmão nosso ali, não voltou. Se preocupa com alguém que deixou de falar alguma coisa. E essas mesmas pessoas não conseguem anunciar o evangelho. E as pessoas vão ter cargos eclesiásticos, cargos na congregação, por exemplo, de evangelistas, missionários, sem nem saber o que significa evangelismo, né, sem nem saber o que significa missões evangelísticas ou evangélicas. E isso também está acabando com a gente, porque a palavra diz que nós seremos conhecidos pelo nosso fruto. E o fruto não é o carro que eu tenho porque eu sou cristão, né? O fruto é o que eu recebi do reino e plantei do reino aqui na terra para colher aqui na terra do reino. Entende? Não é que eu vou colher aquilo que eu plantei, mas eu vou plantar sobre aquilo que eu colhi. Que eu colhi de alguém, que alguém pregou para mim. Eu tenho que plantar isso para que outro colha e assim vai. Vamos a palavra, né? Um planta, um outro colhe, o outro vai dar o crescimento. Quem vai dar o crescimento é Deus. Um vai colher, um vai plantar, um vai regar. E a gente precisa trabalhar desse formato. Precisamos entender que nós vamos fazer a nossa parte. Temos que anunciar para que a nossa parte seja feita, a nossa parte sendo cumprida, com certeza a parte de Deus vai ser cumprida, que é a parte do Espírito Santo, que vai vir o convencimento através do Espírito de Deus.
Ele sim vai fazer com que a pessoa conversa as coisas para ele. Porém, o caminho, o rumo do Evangelho, quem tem que aplicar somos nós. Nós vamos dar como que eu posso dizer, o direcionamento para aquele que não conhece a Deus. Nós somos hoje em dia, nós somos as pedras aqui, as pedras de tropeço, para que eles tropecem em nós, mas não no formato que Jesus é no Evangelho, mas sim no formato que eles tropecem e nos vejam como homens de Deus, como imitadores de Cristo aqui. E deparem com pessoas que são munidas do próprio amor de Cristo, pessoas que estão munidas com o próprio saber de Deus através das Escrituras, e assim aplicar o Evangelho através do evangelismo. Aplicar, fazer o nome de Jesus ser conhecido como tem que ser. Como houveram homens há muitos anos que fizeram isso com muita excelência. Né? Agora, por que a gente deve, de verdade, evangelizar? O motivo real da gente dever ter que evangelizar, praticar o evangelismo, praticar a prática da grande comissão, anunciar o ID, anunciar as boas novas, devemos fazer isso simplesmente por um motivo bem simples: obediência. Glória a Deus. Porque ele mandou. É tipo assim, é bem claro. Eu não vou passar a mão e falar, ele solicitou, ele pediu, ele sugeriu. Não. Ele mandou. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Anunciar a boa nova. Então, o primeiro motivo que nós temos é esse, que está ali no livro de Mateus, né? Mateus, no capítulo 28 e 19. Deixa eu ver aqui. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Então não foi um pedido, não foi uma solicitação, nem uma sugestão. Foi um mandamento. E aí já vou deixar uma perguntinha para todos vocês, que são do curso, que são da nossa congregação. Como tem sido os seus dias de obediência a Deus? Tem obedecido ele acerca do que ele pediu para que você evangelizasse? Se não, já comece a mudar. E se sim, continue assim. Amém? Segundo motivo. Esse motivo a gente não deveria nem discutir. Chega a ser ridículo discutir isso. Mas por amor a Deus, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo de número 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. A pregação é o quê? Um mandamento. Então, se você realmente ama Jesus, você vai guardar os mandamentos dele. Não tem como fazer o oposto disso. Aí eu até vou pedir agora. Não vou pedir agora, vou pedir na próxima. Michel, prepara aí, você vai falar um pouquinho, tá? Mas você não vai falar nada. Vai ser uma experiência sua. Fechou? Só dá um joinha pra eu ver que você fechou. Aí, bonitão. Muito bem. Terceiro motivo. Por amor ao próximo. Romanos 10, 14 e 15. Um dos motivos, o terceiro motivo, o quarto motivo, perdão, é Romanos 10. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como crerão naqueles a quem não ouviram? De quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Nossa. Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas e boas coisas. Tá pegando? Como diz o pastor Luiz aí? Como que é, pastor Luiz? Se ligou nessa? Nem lembro o que é.
Pegou a visão? Então, irmão, primeiro, o mandamento. Segundo, por amor a Deus. Terceiro, por amor ao próximo. Amar a teu Deus de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E amar ao próximo como? A ti mesmo. A ti mesmo. E tá, aí, Jesus vem pega a gente e depois fala assim, porque o tempo é curto. O tempo é muito curto. Lá em 2 Coríntios, versículo 6, 2. Deixa eu ver se está aqui. 2 Coríntios. 1 Coríntios. Peraí, eu tô achando aqui, pessoal. Calma aí. É 2 Coríntios 6:2. Isso aí. Bom, 2 Coríntios 6, 2. Pois disse Deus, seu clamor chegou a mim numa época favorável, quando as portas do acolhimento estavam bem abertas. Eu ajudei você num dia quando a salvação estava sendo oferecida. Agora mesmo Deus está pronto a dar a acolhida. Hoje é o dia da salvação. Depois vem, pois ele diz, no tempo favorável ouvi você e no dia da salvação eu ajudei. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Glória a Deus. Amém? Amém. Vou botar aqui. Então, porque o tempo é curto. Agora eu quero fazer uma pergunta para o pastor. Pergunta não, quero que o pastor faça uma coisa aí. Porque quando a gente fala assim, por obediência, parece uma coisa muito... tem que fazer, mas será que eu vou me sentir bem fazendo isso? E eu tenho uma certeza no meu coração, que eu já ouvi desse pessoal do pastor Michel. Pastor, conta para mim aí, para nós, uma evangelização sua que foi alguma coisa assim, que você se regozijou, como foi, né? E como você fez. Pode ser? Ele tá ouvindo? A paz a todos. Amém. Paz e graça. Estão me ouvindo? Todos me ouvindo? Então, Amém. o evangelismo eu vejo muito como um agricultor vê a terra, entendeu? Para a gente fazer um bom plantio, a gente tem que o quê? Cuidar da terra, né? Preparar aquele local da terra, depois tem que pegar semente, boas sementes, plantar, regar, né? E pedir a Deus para que ela dê bons frutos, que às vezes sempre também não dá. E uma experiência minha que a Leninha também passou por isso, eu não tenho certeza se a Lídia foi também, era quando a gente fazia entregas pro pessoal da rua, né? O evangelismo que a gente fazia de rua, que a gente entregava a marmita e entregava. Teve uma época que teve um frio muito... Nossa, morreu muito morador de rua aqui pro lado de Santo André. Aí a gente fizemos uma campanha na igreja, levantamos... Você até lembra disso aí que você foi cantar lá na igreja nesse dia? Fizemos uma live lá, conseguimos arrecadar coberta, meia, luva. E foi uma benção. Conseguimos arrecadar muitas coisas. E a gente saímos na madrugada. Esse dia a gente falou, pô, beleza, a gente vai levar uma cobertinha, uma meia, uma luva. Mas é bom a gente levar alguma coisa também, porque como a gente vai muito tarde, com certeza já passou alguns irmãos dando a marmita. Aí Deus deu a estratégia da gente levar um café com leite. Era um café com leite, um chocolatado, se eu não me engano. E um lanche, um cachorro quente, alguma coisa mesmo para eles lanchar. Que ali já era bem tarde para eles dormir. E beleza, foi uma benção esse dia. Nossa, graças a Deus conseguimos entregar tudo que a gente arrecadou. E uma das últimas pessoas que eu estava entregando, ele me chamou de canto, o irmão. E
falou, eu quero te agradecer pelo que você tá fazendo. Um cara falava bem, conversava bem mesmo, sabe? Não parecia um morador de rua, que a gente já tá acostumado a lidar com o pessoal, a gente sabia como era a fala deles, né? E ele não falava como... Nossa, tô até emocionado de lembrar. E ele não falava igual aquele pessoal, era um cara muito educado. Ele agradeceu e disse que louvava a Deus pelaquela atitude nossa, porque marmita, essas coisas todo mundo levava, mas ninguém tava pensando nessa parte, que tinha muitos que estavam morrendo de frio ali e tal, que ele achava lindo aquele gesto nosso e glorificava a Deus. Ele falando muito de Deus assim, eu falei, irmão, faz tempo que você tá na rua? Ele falou, tem não sei o quê. Aí uma hora que eu comecei a conversar com ele, esse cara era um pastor, cara. Era um pastor que por algumas decepção familiar, amorosa, chegou à situação de rua, entendeu? E ele estava ali naquele meio também, naquele momento frio ali, frio espiritualmente também, tô falando. E eu conversei um pouquinho com ele, não foi muito tempo não, mas foi uma coisa que ficou bem marcada no nosso evangelismo, que era uma coisa que eu falava, levar marmita, beleza, cara, marmita qualquer um leva, mano. Marmita qualquer um leva, espírita leva, outras religiões também levam, entendeu? Mas não é só isso. Só que pra gente chegar neles, infelizmente, a gente tem que primeiro ganhar a confiança deles. É igual eu falei da parte do agricultor. Do agricultor, primeiro tratar o terreno, cuidar do terreno, ganhar a confiança. Depois que você ganha confiança, eles se abrem com vocês, já é outro papo, E eu vou falar pro seu irmão, desde o pouco tempo que eu tenho de evangelho, que eu me considero novo no evangelho, era a coisa que eu mais gostava de fazer. Que era uma coisa que a gente não fazia, que a gente não filmava, a gente não tirava foto, a gente não expunha ninguém. A gente não expunha ninguém, a gente fazia por nós mesmo, tanto que era só o nosso ministério ali, os amigos mais chegados que sabiam que a gente fazia esse trabalho. A gente não filmava, não punha nas redes sociais, não expunha ninguém. Ninguém, mesmo porque tinha muitos, fosse fazer isso aí, muitos não iam nem receber. Se já descesse com câmera, essas coisas, eles já nem recebem. E era uma coisa linda, você via muitos testemunhos. E igual o Guitão falou, e isso aí a gente pensa assim, a gente tá fazendo bem pro próximo. Quem sair de lá renovado é a gente. A gente saía renovado de lá. A gente saía de um jeito que falava, parece que, vamos falar a linguagem do mundo, parecia que eu tinha acabado de ganhar na Mega Sena. De tão satisfeito que a gente saía de fazer essa obra. E é uma coisa que eu falo, igual eu falo, dessa obra aí, eu sempre pedi para Deus, Deus, se algum daqueles irmãos que a gente evangelizou saiu daquela situação de rua, está na sua presença, está em algum lugar, eu prefiro que nem chegue a mim, saber, para que não entre vaidade no meu coração, achar que eu fiz alguma coisa, entendeu? Então que eu peço a Deus que realmente que ele tenha saído daquela situação, mas que não chegue nem em mim. Que eu não quero nem saber, eu quero que Deus só usou nós como usa outros irmãos também, como instrumento dele naquele momento ali. E eu acho que é só isso mesmo. Que eu até fiquei emocionado agora quando lembrei. Amém, irmão. Amém de verdade. Toda abençoe você ter exposto o que você sentiu, né, ao abençoar a vida de outro irmão. E é interessante, porque todo mundo que pratica o evangelismo, principalmente esse que é mais afinco, que é aquele de rua, que pega um morador de rua, tem um testemunho forte para contar, porque o evangelismo em si, ele traz ali no coração a essência do primeiro amor de Cristo. Ele traz ali aquele, sabe, quando Jesus andou com publicano, a gente fala sobre as curas de Jesus e esquece que os cegos, os coxos, os leprosos eram a escória daquela época. Ninguém queria chegar perto dele. Verdade. E a gente chega próximo dessas pessoas que estão nessa condição, que são pessoas normais, que estão nessa condição, a gente está chegando ali o mais próximo ali do que Jesus viveu no período, entendeu? E eu acho isso interessantíssimo, porque você conta a sua alegria em estar numa condição de, como eu posso dizer, de auxílio a um próximo. É interessante, é muito bom. Agora, eu venho agora, através do testemunho seu, te falar o porquê que no meu testemunho agora, se agora você me permite, meu testemunho aí, beleza? Eu vi a
necessidade do conhecimento da palavra de Deus. Eu fui fazer várias vezes também esse evangelismo. Meu, o coração vai a milhão. Teve um dia que eu e a Jéssica saímos aqui de madrugada, porque a gente é doidão, você sabe, né? E a gente, tipo assim, não se junta com ninguém. Pega eu e ela, que já é uma facção, né, mano? E a gente sai, eu e ela de madrugada, vamos levar aí umas que nós inventamos aí. Naquela época eu nem era tão crente ainda, porque eu ia armado, pra você ter uma ideia, né? Mas Deus já estava no coração da gente, certo? Porque a gente ia numa quebrada perigosa, só vai eu e ela, então eu imaginava isso. Hoje eu sei que Deus cuida, mas tudo bem. Legal, sem rir, tá? E quando chegou lá, cara, a gente procurou um monte de gente para abrir frio, para dar lá sopa, para dar comida, e não tinha ninguém, cara. Ninguém. Eu falei, caramba, gente, a gente veio fazer a evangelização, né, cara? E não tem ninguém e tal, então vamos voltar para casa, né? A oração que nós fizemos, acho que a gente estava usando essa oração, acho que foi da nossa carne, né, que nós oramos antes de sair. E aí, beleza, se conformamos, vamos voltar com a sopa para casa, e tranquilo, né? E aí saímos do lugar onde estava ali o núcleo das pessoas que precisavam do alimento, entendeu? E passando no centro, vi um cara, só que a Jéssica falou, meu, eu vou oferecer sopa para esse cara. Eu falei, você tá doido, o cara tá bem vestido, meu. Aí ela falou, eu vou oferecer, não sei, vai que ele quer, né? Tá frio? Eu queria, se alguém me oferecesse uma sopa quente, ela falou, se alguém me oferecesse uma sopa quente nesse frio, mesmo, né, sendo desconhecido, eu aceitaria. Aí ela para o carro, ela já parou, parei o carro, mas tá aqui no pistola. Falei, não, vai saber, né? Aí ela pegou e falou, moço, você não quer um pouco de sopa, não? Aí explicou, né? A gente foi levar sopa ali pro pessoal, mas o pessoal... Mas o pessoal não precisava. Aí ele falou assim... A senhora, aguarda só um pouquinho. Depois que mandou os filhos. E faz uns dias que eles não comem nada. Eles estão lá no bicho tentando pegar. E aí ela falou assim, não, tudo bem, a gente espera sim. E nós ficamos lá no meio do frio, né? Guardei a arma, com certeza. Né? E ele veio, voltou com os 2 filhos dele. E eu nunca vi alguém comer tanta vontade. 2 crianças estavam no bicho pegando comida. E o pai estava tentando ficar bem limpo, ele falou que estava tentando ter limpo. Mas no outro dia ele estava procurando emprego de novo. Só que não tinha onde morar, então ele ficava debaixo de uma marquise de uma padaria. E essa experiência me levou para perto de Cristo mais ainda. Porque eu imaginei que entregar sopa era algo bem tranquilo, né? Eu vou lá, eu faço bem e já era. Entendeu? Se tiver que sentir alguma coisa, que vai sentir quem está recebendo. E na verdade, o evangelismo realmente traz você para perto de Cristo. Traz você para a essência do Jesus que nós conhecemos, Jesus que nós prezamos, aquele a quem nós amamos, servimos e servimos por toda a eternidade. Então, também eu passei por pessoas que me chamaram para fazer esse evangelismo. E aí agora vem a parte que eu falei para vocês e a necessidade de conhecimento da palavra. Me perdoem de ter alterado isso. Não. É que isso mexe de verdade. Nós chegamos num lugar para evangelizar também. E na verdade falaram para a gente assim, vamos comer, né? Vamos fazer a comida, levar para o povo. E a gente vai fazer a comida aqui, todo mundo, uma grande festa e tal. E eu falei, tudo bem, vamos. Ainda falei, mas esse lugar que vocês querem evangelizar, que é a Cracolândia, esse horário que vocês estão terminando de fazer a comida não vai dar muito certo, porque muitas igrejas, alguns centros passam, mas deixa eu pro pessoal. E aí o cara falou, não, qualquer coisa a gente toca o violão lá e já é. Tudo bem, você que sabe. Convidou eu. Só que quando chegou lá, cara, que eu vi as pessoas que estavam sendo evangelizadas,
eu vi que eu me deparei com uma situação pós-igreja sem Cristo. Por que eu falo igreja sem Cristo? Porque igreja sem conhecimento da palavra, sem a prática da grande comissão, sem o amor ao evangelho, sem o amor ao evangelismo, sem a renúncia a ponto de se dedicar a saber mais de Jesus Cristo, a saber mais das ordenanças de Cristo, dos mandamentos de Cristo, eu considero como falso evangelho. Os irmãos me perdoam, mas se tudo que as pessoas fizerem no evangelho for sem amor, o apóstolo Paulo fala que é como um sino que tine, que estoa, que não faz nada, só faz barulho, e não tem nada dentro. Não vai ter nada dentro se você não tiver a prática da grande comissão, o evangelismo, que é o que Jesus mandou você fazer, que é anunciar o evangelho às boas novas. E o conhecimento da palavra dele para poder aplicar isso com segurança, para poder aplicar isso com eficácia e o mais interessante, ser relevante na vida de alguém através da palavra. Entendeu? Porque o nosso testemunho é bonito, mas ele não vai trazer a pessoa para perto de Cristo, todas as pessoas. Ele pode trazer um tipo de pessoa, mas não todas. O que vai trazer para perto de Cristo é o Espírito Santo através da palavra. E desde o início sempre foi a palavra. Entendeu? Para ser Jesus. Para ser Jesus primeiro foi a palavra primeiro. Então, quando eu deparei com aquelas pessoas lá, metade das pessoas que estavam na Cracolândia eu conheci. E eles começaram a fazer uma festa, tocar violão, cantar, bater um negócio lá que parece um carrom, né? Bater um carrom e fizeram lá aquela música, e tudo tranquilo. Eles não comeram, mas começaram a fazer festa, cantar louvores. E aí, ali naquele lugar, Deus não me tomou para aparecer para mim, não foi isso, mas eu creio que Ele me conduziu ali a levar uma palavra. E eu me deram essa oportunidade. E eu usei das pessoas que estavam ali, que eu conhecia, pedi a autorização delas, é claro, para falar sobre isso que a gente está fazendo aqui agora. Entendeu? A falta do que a gente está fazendo aqui agora, na verdade. E eu perguntei para as pessoas que estavam lá, e falei, ô fulano, que era uma das pessoas que estavam na condição de rua, tá? Você já foi da igreja? Eu só pude perguntar isso para eles, porque eram pessoas da minha família, para vocês entenderem, tá? E eu falei, você já fez parte da igreja? E eles sabem que eu sei, mas eu perguntei para que todos ouvissem. Ele falou, já. E qual era o seu cargo? Aí ela falou, meu cargo era missionária. Aí perguntei para o outro, que também era parente. E você? Meu cargo era pastor. E não continuei, até ele mesmo falou, eu tocava na igreja, tá? Eu nem perguntei nada para ele falou, eu era presbítero da igreja e eu tocava também. Eu era levita, ele falou, eu era levita. Então, eu entrei nesse âmbito aí de que o que estão fazendo com o suposto evangelismo? O que estão fazendo dentro das igrejas? Se não a saber de Jesus, a saber do evangelho, a saber do evangelismo. Porque o evangelismo ele tem que ter somente Jesus crucificado e ressurreto. É o que a gente está verificando aqui. Nós temos que ser pessoas que dão exemplo tanto dentro de uma congregação como fora. Eu creio que mais precisamente fora, não dentro. Com fome. E você consegue isso tomando essas atitudes de evangelista. O evangelista verdadeiro é aquele evangelista que ele vai estar em Colossenses 4:2, que ele vai estar sempre em constante oração. A oração a Deus, para ele, é: Deus, eu vou até ali falar com o pastor Michel sobre o evangelho, vou falar com o Michel sobre o evangelho. O senhor me acompanha? O senhor falou que disse que me acompanharia. O senhor me acompanha? Estamos juntos nessa jornada, Pai. Tá pegando, pessoal? O evangelista é todos nós. O evangelista não é aquele que foi ordenado evangelista, não é aquele que foi colocado, nomeado evangelista. O evangelista é todo aquele que aceitou Jesus, entendeu que a grande comissão, a missão foi feita por ele e a comissão é nossa, a comissão é nossa. Nós estamos aqui para isso mesmo, somente para isso, para anunciar, para quando a gente chegar lá, não chegar lá de mãos vazias, não chegar lá e falar assim, eu falei em línguas no seu nome, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. A nossa função aqui, por incrível que pareça, quando eu falei que essa é uma das aulas mais importantes, não é porque eu estou fazendo essa aula, não. É porque
Porque eu entendo que o evangelismo é o Cristo representado na terra por nós, como servos de Deus, como servos de Jesus. É o Cristo sendo anunciado aqui como Salvador da alma de todos aqueles que estão gemendo perante o inferno, aqueles que estão se lameando nos charcos de lodo, aqueles que estão embriagados na pobreza, embriagados, intrínsecos na miséria, não miséria de dinheiro, mas a miséria, propriamente dito, do que há desse mundo para oferecer. A missão que nós temos, a comissão que nós temos é resgatar essas almas através do evangelismo genuíno, o evangelismo puro e verdadeiro, que é esse que você aprende de Deus e aplica ele na essência da fora da igreja, fora das quatro paredes. Não é sobre pregar no púlpito, é sobre fazer de uma biqueira um altar e ali anunciar o evangelho e falar: ainda há salvação, arrependei-vos, pois é chegada a hora. Isso. Fazer isso sendo coerente, tendo um bom testemunho. A coerência, ela não vem de nós. Nós, como pecadores lixo, nós só temos somente a oferecer aquilo que Cristo nos deixou. Nós podemos fazer o melhor em que Ele nos trouxe. Filipenses 2. De modo que ninguém possa acusá-lo, levem uma vida pura, inculpável, como filhos de Deus, brilhantes como luzes resplandecentes no mundo, cheio de gente corrompida e perversa. Ou seja, o que o missionário Nader fala, está no meio do lodo, mas não sujar as suas vestes. Nós andamos no meio do lodo, mas não podemos sujar as nossas vestes. E o nosso assunto tem que ser Cristo, e esse assunto tem que ser Ele, crucificado e ressurreto, para a glória de Deus Pai acontecer aqui na terra através do Filho, que nos deixou a missão de anunciar Ele. Pois Ele está o Pai, mas nos deixou aqui com o Espírito Santo para anunciar Ele. E nós fazemos a missão de trazê-los até o Espírito Santo. O Espírito Santo faz a missão de elevá-lo até Deus. A missão do evangelismo, ela é a missão mais importante que tem na nossa vida. Quem quer acreditar nisso, amém. Quem não quer, já perdeu. Verdade. Não tem como. É como você fala: eu quero comer banana, mas você fala assim: eu quero comer banana, mas eu não tenho. Esse terreno aqui eu vou plantar só amendoim, mas eu quero comer banana. Você não vai comer banana nunca. Você está plantando amendoim, o máximo você pode colher uma paçoca de repente. Então, a sua pregação, no evangelismo, ela vai ter que ser coerente, ela vai ter que ter fundamento bíblico. No mundo de hoje, que nós estamos vivendo hoje, todas as pessoas têm um Google, aquele negócio de inteligência artificial na mão. Então, se você se prontificar a pregar o evangelho e falar besteira, você está deturpando a palavra e ainda está envergonhando o nome de Deus. Ainda quando tínhamos somente as pessoas mais chucras, que não tinham como buscar conhecimento rápido, informação rápido, ainda tudo bem. Mas hoje você acabou de falar algo para alguém, principalmente se for os novos. Eles vão confrontar você pela informação que ele vai ter no Google. Não que o Google seja a melhor ferramenta de busca de conhecimento, mas é uma das ferramentas mais usadas no mundo inteiro. E nós precisamos saber que funciona desse jeito. Então nós temos que ter a coerência em falar as palavras de Jesus, somente a que ele diz, na interpretação do que o texto diz, usando o contexto para apresentar o texto. Nós temos que ter realmente a coerência e o desenvolvimento de falar: eu estou disposto a aprender que seja um versículo por mês, para poder anunciar o Evangelho. E se possível for anunciar o Evangelho usando somente esse versículo, mas desde que ele esteja devidamente ensaiado, estudado e entendido, que assim seja. Que a prática do Evangelho seja feita com responsabilidade, como diz a palavra de Deus. A saber que nós temos que entender que o evangelismo não é um pedido, é um mandamento.
E ele tem que ser feito da melhor maneira possível. Se a sua melhor maneira possível é ler um versículo por vez, não tem problema. Desde que você faça isso com excelência. Que seja um versículo por vez, mas que seja com excelência. Para quando você apresentar o versículo, as pessoas realmente entenderem aquilo que você falou, como foi escrito, não como você quis que fosse. Essa é a responsabilidade do Evangelho. E toda vez que fizer isso, fazer isso com humildade. Fazer isso com compaixão. Não é porque você está pregando para alguém que professa outra fé que você tem que fazer isso com chacota. Verdade. Tem que apresentar Jesus com humildade, como ele falou. Seja humilde e manso de coração. Mas a humildade, irmão, eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Eu conversando com um pastor uma vez. Ele não gosta de chamar de pastor, mas tudo bem. E eu não vou nem falar que ele está aqui, senão ele vai falar que eu estou cagueta nele. E falando sobre humildade, aquilo que você realmente conhece, você sabe, se você fala que você sabe, isso também é humildade. E muita gente acha que isso é arrogância, e não é. Se você fala, eu sei como procede tal palavra, mas realmente você sabe, você está sendo humilde também. Humildade não é você abaixar a cabeça para que as pessoas pisem. Humildade é você, tendo conhecimento, se fazer entendido sem arrogância. Se fazer entender sem arrogância. Porque não é porque eu sei que você não sabe que eu sou melhor que você. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se eu estou te informando, eu estou prestando um serviço a você. Então o servo aqui sou eu. Consegue compreender quando você fala, quando Jesus fala assim, ó, aprender uns com os outros ali, ó, não viver todo mundo em amor e em perdão? Não é só com o que está dentro da igreja, viu? É com o que está fora também. Ô, Guitão. Deixa o cara ali falar para você. Manda aí. Ô, Guitão, a gente estamos falando de evangelismo de rua assim, mas lembrando que o evangelismo também não é só feito para moradores de rua, né, gente? Muitas vezes a gente vai evangelizar um colega no serviço, às vezes um vizinho. Eu vejo mesmo com a Leninha aqui, eu vejo muito isso aí, que às vezes as meninas vêm fazer a unha com ela aqui, daqui a pouco tá as duas lá chorando e orando lá no meio da sala lá. Eu me tranco no quarto pra não ficar se metendo, né, mano? Então, deixa lá. Aí eu já vejo as duas, daqui eu já escuto já. Mano, mulher é demais, né? Elas vão fazer a unha, elas desabafam. Aí a Leninha vem, ó, a mulher tá separando do marido, tá largando do marido, a mulher tá grávida, a mulher isso, a mulher aquilo outro, a mulher... Tipo assim, se aproxima dela, a grande maioria nem sabe que ela é crente, não sabe nem que ela é pastora. Mas, sabe, já vai se abrindo com ela. É uma ferramenta maravilhosa de evangelização. Ali ela vai evangelizar. Eu acredito que é a mesma coisa na loja do Guitão. Eu acredito que no local de trabalho é assim também. Gente, eu trabalho com gente estressada o dia inteiro. Ó, eu mesmo, pra você ver, eu acabei de chegar do serviço. Eu perguntar pra Leninha, onde foi a mesma coisa? Cheguei agora, cheguei mais ou menos nesse horário também. E eu entro 4 horas da manhã. Então, irmão, é puro estresse no trânsito, cara. Em porta de mercado, os peão querendo um matar o outro pra passar na frente. Então, cara, se você não baixar a poeira ali e falar, Deus, chega em mim aqui. Deixa eu conversar com esse povo um pouquinho também aqui. E é ajudante que chega pedindo conselho, querendo desabafar. Então, é a hora que a gente tem que estar atento. Muitas vezes Deus nos coloca em situações para a gente evangelizar a pessoa e às vezes a gente está com cabeça a milhão que a gente nem percebe. Falou, Deus está te dando uma oportunidade aí. Ó, tipo assim, pra gente que joga a bola. A bola tá quicando na sua frente, na cara do gol, filho. E aí? Vai mandar no espaço ou vai mandar na rede? É bem isso que eu vejo. Tem um colega meu que ele é barbeiro também. E eu falava muito isso pra ele no começo. Falava, mano, você tá com a ferramenta na mão. Tanto que nós fazíamos uma célula lá no salão dele. E era uma bênção. A célula lotava. Meu, tinha até uns vídeos nossos aí. Era uma bênção, a presença de Deus aqui. E eu falava pra ele, falava o seguinte, mano, vai chamando o pessoal, fala que terça-feira à noite vai ter uma célula aqui no salão. E o pessoal vinha, meu. O pessoal via tudo. Estratégia. E era da hora, era bênção, mano. Era bênção. E às vezes é isso. Às vezes que uma coisa que eu até ouvi um pastor falar, um pastor amigo meu, que eu dei risada, mas é uma verdade mesmo. Ele fala assim, teve uma época que tava na moda ser missionário, né? Todo mundo queria ser missionário.
Aí ele falou assim, você parou, todo mundo quer ser missionário, mas todo mundo quer ser missionário lá fora. Aí essa pessoa que se diz missionária e quer ser missionária, muitas vezes não dá nem bom dia pro vizinho, cara. Não cumprimenta o vizinho, não evangeliza nem na rua, nem dentro de casa, nem na família, mas quer ir pra África, tá na moda, né? Na moda evangelizar lá fora. Esse pastor é doido, gente boa demais. Você falou um negócio interessante. Você falou não evangeliza nem dentro de casa. Isso é importante. Muito. Porque o primeiro... Eu falo também, fala também. Pode falar. Para os outros você conhece, os outros não conhecem. O senhor que está com aquele câncer da garganta, e quando ele estava no desespero, ele estava apavorado, achando que ia morrer, eu sempre evangelizava ele. Eu com meus problemas, os problemas que eu estava passando, e eu evangelizando ele. Graças a Deus, hoje ele está bem. E toda vez que ele tem algum problema no lar dele, ele desce. Pastor Luiz, eu vim conversar com Deus, conversar de Deus com o senhor. Eu tenho o maior prazer na minha vida de conversar com o senhor. Glória a Deus. E o Eto sabe quem é. Glória a Deus. Meu Pai. Jesus. Amém, pai? Travou aí? Não, é só isso, para saber a evangelização, que eu também faço evangelização. Glória a Deus. Amém. Eu vejo. Pastor Luiz, você é o evangelismo em pessoa, pastor. Seu testemunho já é um evangelho, já é um evangelismo fortíssimo, pastor. E ele fez isso, gente. O período dele, ele estava com metástase, e esse homem foi acometido de metástase. Só que ele, por conhecer Jesus, ele se manteve firme e forte, mesmo estando com o mesmo problema do rapaz, do homem, né? E o homem se acabou. E ele foi lá, não, Jesus é bom, Jesus cura, salva, liberta. E pregou pro homem, até que o homem falou assim, mas você não sabe, é que eu tenho isso. Ele falou, não, eu sei sim, filho. Vamos continuar falando de Jesus aqui, vamos. Exemplo, né, gente? Então vamos continuar aí, senão começa a chorar de novo, hein, pai? Fica quietinho aí, pai. Então, a preparação pro Evangelho, para poder falar a palavra, né? Em 1 Pedro, vai estar dizendo assim, ó. Peraí. 1 Pedro... Aqui, no 15. Antes, santificai ao Senhor, Deus, os vossos corações. Estai sempre preparados para responder com mansidão, temor, qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em nós. Então é interessante. Primeiro santificar, mas para vocês estarem o quê? Preparados. Aí vem hoje em dia, o que está acontecendo muito? A gente vai falar sobre o Evangelho com pessoas e, por exemplo, eu fui evangelizar um rapaz e ele falou assim, sabe o que é, cara? Eu gosto de você, cara. Sei que você é uma pessoa decente, mas eu não creio que Deus exista não, mano. Aí eu falei, é mesmo, cara, mas isso é complicado, irmão. Porque Deus existe. Não, Deus existe não. Eu falei, não é bem assim que funciona, né? Ele falou, não, sabe o que é, cara? Não adianta falar isso pra mim não, porque Deus não existe. E eu falei, tá bom. Vamos fazer o seguinte, você falou pra mim que Deus não existe e eu sou obrigado a concordar com você. Eu também acho que Deus não existe, cara. Aí ele falou, não, você tá doido, você é evangélico, você tem que acreditar. Eu não acredito, por que eu vou acreditar? Quando ele falou que Deus existe, então Deus não existe. Mas tá certo. Aí como assim? Aí comecei a explicar para ele sobre Deus existir. Bom, eu não vou contar a história toda, mas resumindo, hoje esse homem, para a glória de Deus, anunciou sua fé novamente, de Cristo, já está querendo se batizar. Glória a E Deus. isso faz, acho que 8 meses, né? 8 meses, né?
8 meses mais ou menos. Por quê? Porque, primeiro, eu não entrei em divergência com ele. Eu convergi para o mesmo lugar que ele estava aí. Só que o meu argumento era baseado nas escrituras, falando de Deus nas escrituras. Toda vez que ele perguntava algo das escrituras, eu respondia à altura. Não que eu sou melhor, mas que eu fui buscar. Eu enchi muito o saco do Leroy. Eu levei muito Leroy para não deixar ele ficar quieto. Eu falo, Leroy, fala na palavra e manda todos os textos que você tiver. Eu preciso saber do evangelho. E ele é minha testemunha, tá aí, ó, o professor de estudo bíblico, teologia, tudo que você imaginar. E por conta desse motivo, que quando esse rapaz me indagou, e não era um rapaz não inteligente, muito pelo contrário, ele havia sido cristão tempos atrás, fez teologia, e quando ele se dedicou ao ateísmo, ele se dedicou com propriedade baseada nas escrituras. Tá entendendo? Então, se eu falo uma groselha para ele, ele continuaria ateu. Então, quando se fala se prepara para poder levar o evangelho, não é que você tem que ser o melhor dos melhores, mas que você tem que estar baseado e fundamentado na palavra de Jesus, no evangelho de Jesus, saber sobre o evangelho de Jesus, com temperança, com amor, com mansidão, não é pela razão, mas sim por amor e mansidão. E pelo entendimento correto da palavra. É se preparando para isso. Porque hoje não tem muito, não é que não tem muito, mas hoje é mais difícil você acessar uma pessoa por conta do passado dos ditos evangélicos. Então as pessoas já não têm mais problema com Jesus, tem problema com os evangélicos. Entendeu? Então quando você fala sobre o evangelho de Jesus, eles não identificam um salvador e alguém que precisa ser salvo. Eles só identificam uma igreja com pastores e pessoas corruptas. E aí você tem que desconstruir isso mostrando primeiro o seu caráter de Cristo. E o seu caráter tem que ser refutado. Segundo, o amor de Cristo na sua pessoa, na sua fala, no seu ensinamento, nas suas atitudes. O amor para com Deus, para com o próximo. E tudo isso que a gente acabou de falar agora. E não tão distante assim, o entendimento acerca do que você está falando. Você tem que ter, no mínimo, tem que ter autonomia do que você está falando. Se você resolveu falar sobre Salmo, pelo menos leia o Salmo. Se você resolveu falar sobre Mateus, leia. Eu resolvi falar sobre o versículo 5. Leia, Mateus. Leia o sermão e fala, não. No sermão da montanha está escrito isso. Não fale sobre o sermão sem nunca ter lido o sermão. Não fale sobre coisas que você não leu. Não fale sobre coisas que você ouviu falar. Porque Jesus ele veio para todos. Ele é o homem de Deus para todos. Porém, você precisa aceitá-lo. E para aceitá-lo, você tem que saber de quem você é. E não há outra forma de saber quem você é, senão usando os métodos que ele nos deixou. Que é a palavra. E a palavra vai fazer com que você seja outorgado a ser um cristão servo evangelista. Cristão, primeiro, porque você crê nele. Servo, porque é a condição que você tem que se colocar perante Jesus. E evangelista, porque é a sua função. Qual é a sua primeira função perante o reino? Evangelista. Sou servo primeiro de Jesus. E a função perante o reino que ele me deixou, evangelista. Mas eu sou pastor. Mas tem que evangelizar. Mas eu sou presbítero. Mas tem que evangelizar. Eu sou diácono. Tem que evangelizar. Eu limpo a igreja. Tem que evangelizar. Eu sou o cara que só serve café. Tem que evangelizar. Entendeu como a frente da eclésia veio evangelismo? Vamos lá? Os métodos de evangelização. O primeiro é método pessoal, né, que é individual, né, como testemunho de vida, em grupo, que é em cultos ao ar livre e eventos, através de serviços e obras, né, sociais, cuidando de necessitados. Hoje em dia, através de redes sociais, né, podcasts, vídeos curtos e mensagens bíblicas. Esse é o jeito que você pode evangelizar nos dias de hoje. O que é objeção ao evangelismo? É o que você tem que ter o preparo para não matar as pessoas, tá? É matar as objeções. Então, o que você vai mais ouvir aí é pessoas que rejeitam a palavra, que
não querem saber, ou outros que falam assim, você nem conhece, quer falar o quê para mim? E lidar com isso com sabedoria. Porque mostrar a sabedoria de Deus é mais difícil do que mostrar a sabedoria do homem. O homem você pode incorporar alguém eloquente, falar muito bem, tá tudo tranquilo. Mas a hora que o bicho pegar mesmo, que alguém vier para cima de você e falar, eu não quero saber de Jesus, levantar a mão, eu quero ver como vai ser a sabedoria de Deus na sua vida. Porque aí você vai ter que renunciar a você mesmo, né? Principalmente a gente que era rua, né? Os que é rua aí sabem o que eu tô falando. E alguém vir para agredir, você não revidava. Você simplesmente falava, em nome de Jesus, fica calma, vamos conversar, Jesus tem mais para você, Jesus ele salva, cura, liberta, ele ama você e eu também te amo em Cristo. E aí começar a apaziguar ali, por quê? Porque você é o pacificador da situação, você é o anunciador da boa nova. Né? Eu já passei por algum tipo de evangelismo que o pessoal veio para cima e os caras revidaram. E falou, eu sou evangélico, mas sou tonto. Mas na verdade você está representando você está representando Jesus. E se ele foi humilde, se ele te deu 100% dele, pensa comigo, ele deu 100% dele por você. Ele não aceitou o vinagre para sentir toda a sua dor. Ele não queria ser amortecido da dor. Ele simplesmente não aceitou o vinagre para sentir toda a sua dor maldita. Toda a sua dor maldita. Ele foi 100%. 100%. Para que você hoje também oferecesse para ele 100%. Então, se você tiver no propósito de evangelizar, não é sobre você. Sobre ele. Se você tiver no propósito de falar de Jesus para alguém, não é sobre você. Não é porque a pessoa discorda de você, tem que levantar um sorriso grande e gargalhar e falar, você não sabe o que você está falando. Muito pelo contrário, você tem que abaixar a cabeça, em amor, em perdão, falar do dia que você quiser me ouvir, eu falo com você. Se você estiver disposto agora, eu tento te explicar. Aquela mansidão de Cristo, sabe? Aquela mansidão de Cristo, sabe? Aquela que ele te trouxe, aquela que ele trouxe você lá de onde você estava enfiado, no charco de lodo, sabe? Essa mansidão que a gente tem que ter ao pregar o evangelho. Ao anunciar que ele é e sempre será, e há de voltar. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. E assim, o evangelista ele tem que estar preparado para encontrar pessoas que vão falar para ele coisas boas, vão falar coisas ruins, vão usar termos pejorativos, xingamentos. E a palavra diz, bem-aventurados sejam vocês quando vocês forem difamados, quando forem apedrejados, porque nossa função aqui é martirização. Nós somos mártires de Cristo. Nosso propósito é esse. Há quem diga que eu não entro em causa alguma em que morrer não vale a pena. Lembra disso? Se você entrar em algo que você não acredita a ponto de dar a sua vida perante Jesus, não é evangelho. O seu testemunho que você vai ter é aquilo que, se preciso for, me crucifique, mas não de pé para não ser igual ao meu mestre. Se preciso for, pode me colocar de cabeça para baixo. Se preciso for, vai decapitar. Deixa eu só falar uma frasinha aqui para você. Combati um bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Aleluia. Os maiores pregadores do Evangelho, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Paulo. O mais recente de todos foi Billy Graham. Se eu estiver errado, por favor, corrija, tá? Por gentileza. Se eu não me engano, foi o maior do século XXI, se eu não me engano. Pregou em 185 países, mais de 185 países. Esse cara ele pregou em lugares onde o cristianismo, os cristãos eram perseguidos. Esse cara ele não teve medo, ele foi para cima, ele realmente anunciou o evangelho. E não é sobre Billy Graham, é sobre Jesus. Mas eu estou querendo que nós aqui nesse grupo aqui, já terminando já está passando a hora, nós entendamos que quando se fala de evangelho,
quando se fala de anunciar o Evangelho, de evangelismo, a nossa pequena base de referência tem que ser algo não menos do que Billy Graham. O nosso alvo, que passemos nossa vida inteira e não alcancemos o que Billy Graham chegou, mas que pelo menos sejamos igual o homem que evangelizou Billy Graham. Eu ouvi uma história, não sei se é verdade, mas eu creio que seja, porque as fontes são sérias, de que o homem que evangelizou o Billy Graham, ele evangelizou somente o Billy Graham. Mas ele evangelizou o cara que evangelizou em mais de 185 países. Glória a Deus. Porque não deixou para trás o que foi previsto para ser feito. Ou não deixou para trás a missão que lhe foi dada. Ele não deixou de cumprir aquilo que Jesus mandou ele fazer. Ele simplesmente obedeceu. Da mesma forma que Jesus obedeceu a Deus, foi obediente até a morte de cruz, ele também obedeceu a Deus e evangelizou o Billy Graham. Glória a Deus. É obediência diferente, eu sei disso, mas eu e teve resultado. Então, que eu queria deixar aí para vocês essa reflexão, né? Que o evangelismo, assim, até fica difícil para mim falar, porque para mim não existe evangelho sem evangelismo. Não existe evangelho sem pregação do evangelho para pessoas externas, ou que a minha vida testifique acerca do Cristo. Se eu for uma pessoa que não testifica acerca do Cristo, das boas novas de Cristo, eu não me considero evangélico. Eu não me considero nem cristão, na verdade. Eu não posso me chamar. A não ser que eu use o termo cristão como os romanos usavam contra os cristãos da época, pejorativamente. Aí eu posso até usar para mim. Mas no caso, sendo de verdade, tentando ser de verdade Cristo, eu não aplico a minha vida, o meu amor por Cristo. Eu não aplico a minha renúncia. O que eu digo, anunciar. O que eu digo, representar. Tá? Eu não faço isso se eu não trouxer almas para Cristo. Verdade. Eu não digo nem ganhar almas para Jesus, que eu entendo que todas elas já foram ganhas e foram ganhas na cruz do Calvário. E o preço foi preço de sangue. Eu não posso pagar esse preço. Mas trazer de volta a essência do Pai, para o âmago do Pai, para o peito do Pai. E o Pai, sendo o Espírito Santo, vai lá, acalenta e trata como deve tratar. E se preciso for usar estratégia, use. Criar estratégia, crie. Não tem problema. O apóstolo Paulo diz que o importante é que o evangelho seja anunciado. O importante é que o evangelho seja anunciado. Glória a Deus. Então, se o apóstolo Paulo, que era um homem com tanta sabedoria em Deus, disse isso, quem sou eu para tirar isso do que ele falou? Amém, irmão? Amém. Eu acho que hoje é só... Tá? Tem umas partes que eu até anotei aqui, como pessoas falando que não creem em Deus, que todas as religiões levam a Deus. Né? Até essa foi muito legal, porque eu evangelizei uma pessoa com essa frase aqui, ó, todas as religiões levam a Deus. A mulher, ela é do... Ai, meu Deus, eu não sei o nome da religião dela, aquela que passa toma chazinho com os negócios alucinógenos. E ela falou, como que é? A chavanda lá. Ela não sabe também, ela falou um nome esquisito aqui, eu ia dizer. E ela falou assim, mas todas as religiões levam a Deus. Eu falei, é verdade, concordo com você. Mas a única que leva a Deus como filho é a nossa. O resto leva tudo como reto do juízo. E ela pediu oração depois. Então, Advogado. nós temos o advogado, que é o justo, fiel, né? Jesus Cristo de Nazaré. E isso, essa frase, até está escrita aqui, assim, à toa. Essa frase foi a frase que trouxe ela a crer mais em Cristo. Ela ainda não confessou a fé, mas já veio à igreja, já pediu oração, já está de vez em quando ela vem, por causa somente dessa frase. Entendeu? Alguns falam que a Bíblia é corrompida. E aí, se você tem o conhecimento da primeira aula de biologia, você fala, opa, existem cópias, existem cópias são 10. Então, entendeu como é necessário estudo para a evangelização? Muito. É isso. Eu acho que eu estou falando demais, né, pastora? Você me perdoa aí ter falado demais hoje. Vou falar uma coisa pra você, Amém? olha, eu ficaria a noite inteira ouvindo, sério mesmo, porque é um assunto, evangelismo, gente, é um assunto que aquece o meu coração. E eu vou Ficaria, né? Hã? Ficaria porque amanhã vai dormir até meio-dia, né? Vigia, dona Lídia.
É brincadeira, é brincadeira. É isso mesmo. Falar de Deus é maravilhoso. Eu e o Michel, a gente foi chamado para o evangelismo, assim, eu acredito que a gente foi chamado para o evangelismo quando, né, o Jesus nos chamou, mas acendeu a chama no nosso coração no mesmo dia, na mesma hora. A gente ouviu um testemunho do... Para de rir, Michel. A gente ouviu um testemunho do irmão Wagner, ele até, o Senhor levou ele na época da pandemia, e ele falando que ele fazia ali com potinhos de Doriana, ele fazia macarrão com salsicha, ele levava nas portas dos hospitais e falava de Jesus. E ele começou a dar o testemunho dele e na mesma hora o Senhor falou comigo, eu e o Michel, a gente se olhou assim, sabe quando os olhares se cruzam? A gente se olhou e na hora que terminou o culto, Michel, ele, é isso que Deus chamou a gente para fazer. Então é algo que tipo, vocês podem me convidar para pregar em 1000 igrejas. Eu vou, porque eu vou. Mas não tem alegria maior na minha vida e na vida do pastor Michel, eu sei também, do que fazer esse trabalho de rua, pregar na rua. Sabe, em hospital, gente, a Yasmin ficou a noite inteira no hospital, o dia inteiro, como vocês sabem. E antes da gente ir embora, a gente estava num quarto, a moça ia subir para a cirurgia. E ela estava com medo. E na hora que, antes dela subir para a cirurgia, a Yasmin teve alta, chegou a ambulância para a gente voltar para a UPA. E eu olhei para ela e falei assim, olha, fica em paz, porque Jesus ele já está indo na frente, preparando tudo para a sua cirurgia. E só essas palavras, você conseguia ver o brilho e a tranquilidade no olhar da moça, sabe? E aí eu fico pensando, às vezes Deus me levou ali naquele lugar, fez com que nós ficássemos a noite inteira ali, sabe, com um propósito, às vezes só de falar para essa moça, olha, fica tranquila que Jesus está indo na frente da sua cirurgia. Às vezes foi só para isso que o Senhor fez, né? E eu creio que houve um resultado nisso, né? E é como o Michel falou, eu também não sei. A gente não tem conhecimento das vezes que a gente foi para a rua, quantas pessoas se renderam ao Senhor, quantas pessoas saíram daquela situação. Nós não sabemos, mas nós sabemos que a semente foi plantada. E eu creio que o Senhor, ele fez a obra porque é para ele, é para a honra dele. E uma coisa que o irmão Wellington falou que precisa ter amor, e precisa ter amor. Porque você falar que você tem amor é uma coisa, mas você chegar lá na rua e você abraçar uma pessoa suja, que há dias não tomou banho, que não comeu, e você não sentir nenhuma repulsa, você não sentir nojo, você nem sentir o odor daquela pessoa, gente, é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus, sabe? É o Espírito Santo de Deus. E quando você começa a fazer esse trabalho, você começa a olhar as pessoas na rua, você começa a olhar com outro olhar. Você não olha com um olhar de acusação como muita gente olha, mas você olha com um olhar de tipo... Alguma coisa aconteceu na vida daquela pessoa para ela ter chegado nesse ponto. E assim como eu preciso de Jesus, aquela pessoa também precisa de Jesus. E é como o Wellington falou, se você é um cristão e você não evangeliza, você não é cristão. Porque que cristão que é você que não divide as boas novas que salvou a tua vida para salvar alguém? É isso. É isso. Amém. É exatamente isso. Glória a Deus. Pegou tudo. Vamos até propor aí, pastor. Propõe você lá depois, pessoal, pra gente ver se a gente nós junta uma galera para fazer um curso de capelania. Glória a Deus. Entendeu? Tem material aqui também. Junta com o seu material aí, entendeu? Glória a Deus. Precisam estar preparados para entrar no hospital, precisam estar preparados para ir na rua, né? Precisam. Glória a Deus. A gente já tem alguns capelões já na nossa igreja, né? Ô, Guitão, uma vontade, igual eu falei para a Leninha, nós não chegamos a fazer isso, entendeu? A gente focou muito na parte de rua. Mas, cara, um lugar que eu acho que também necessita muito e muito mesmo de ir é visitar os asilos, cara. Asilos, orfanatos. O povo foca muito na rua, que realmente precisa mesmo. Mas os asilos, mas eu falo também porque eu fazia entrega de comida, né, para eles, mas isso é no meu antigo trabalho. Então a gente levava lá umas misturas lá. Os velhinhos vinham falar com você, cara, é uma delícia, é uma aula.
tipo assim, se a gente tem o poder de entrar ali para evangelizar aqueles senhores, cara, é uma bagagem tão gostosa. Tinha um tiozinho ali que ele era meio pagodeiro. Parecia até o Bezerra da Silva, ele. Meu, eu chegava lá e aí, corintiano. Meu, eu não conseguia sair de lá, cara. Eu atrasava minhas entregas, tudo. Por causa dele. Ficava trocando ideia com ele, meu. Era um amor de pessoa. Negão, assim, meio malandrão, assim, meio carioca e tal. Oh, mas era um amor de pessoa, meu. Toda vez eu sempre deixava essa entrega para ser uma das últimas, que eu sabia que ali eu ia. Lá em Cosmópolis, pra você ver onde era isso aí, ó. Lá em Cosmópolis. Eu não esqueço daquele cara, mano. Vamos fazer sim, pô. Vamos fazer então esse curso de capelania. Leroy tá aí com a gente. Leroy, eu acho que é capelão faz anos, né? Porque ele foi muito tempo na Fundação Casa. Eu fiz o curso, mas não chegamos aí em lugares, não. Só em hospital e casa de clínica de recuperação mesmo. Mas a minha vontade é ir em presídio, quartel, sair pregando o evangelho e anunciando aí. Assim, tem um cara que... A gente fizemos e fizemos até o curso lá na igreja também. Então, vamos ver aí se a gente consegue sim, beleza? Glória a Deus. Tranquilo então, pessoal. Deus abençoe você, a todos vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Espero que tenha agregado na vida de algum de vocês. Né, que tenha sido relevante aí, esse bate-papo nosso aí, tá bom? E que edifique a vida de todo mundo aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Pastor Luiz, vê aí se o senhor ora ou escolhe alguém para orar. E eu quero agradecer aí o pastor Michel. Muito obrigado. Te amo. Pastora, posso escolher uma pessoa hoje? Ela está quietinha ali, mas eu vou fazer ela trabalhar na obra. A Jéssica ora por nós. Ô, Glória. Ô, Jéssica, tira a foto aí, amiga. Me ajuda. Tá, eu vou tirar. Aê. Era pra ter tirado foto na hora que a Lídia falou que a Leninha vai acordar meio-dia. O quê? Leroy, obrigado pelo favor, irmão. Deus abençoe, viu? Amém. Vamos orar. Peraí. Eu tirei aqui. Pronto, eu tirei as fotos. Obrigada, Gé. Ora aí por nós. Algumas saiu só o nome, mas tá bom. Vamos lá. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa aula, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, a cada dia nos ensinar. Que venha guardar na tábua dos nossos corações, Senhor, meu Deus, meu Pai, essa mensagem de hoje. Que venha arder novamente, Senhor, meu Deus, meu Pai, essa chama de amor, Senhor, meu Deus, meu Pai, por levar a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor, meu Deus, meu Pai. Que coloque, que acrescenta isso, Senhor, meu Pai. E que o Senhor venha lembrar nossas orações de estar apresentando, Senhor, meu Deus, meu Pai, alguém pra gente sempre estar evangelizando na semana, Senhor, meu Deus, meu Pai. Que o Senhor coloque no nosso caminho, Senhor, meu Deus, meu Pai, pessoas, Senhor, meu Pai, necessitadas da Tua palavra. Nos dê sabedoria, Senhor, meu Pai. Que nós possamos ter a sensibilidade, Senhor, meu Deus, meu Pai, de entender a necessidade das pessoas para poder chegar, Senhor, meu Pai, Senhor da glória, com sabedoria na dor dela, Senhor, meu Pai, e trazer a Jesus como um consolador para as pessoas, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor da glória. Abençoa, dê sabedoria a vida de cada um, Senhor, meu Deus, meu Pai. Agradeço a vida dos nossos pastores, a vida dos alunos, Senhor, meu Pai, que estão aqui, Senhor, meu Pai, aprendendo de Ti, que ofertaram esse tempo a Ti, Senhor, meu Deus, meu Pai. Obrigado pela vida do Wellington, Senhor, meu Deus, meu Pai, de ter compartilhado o conhecimento, Senhor, meu Pai, conosco no dia de hoje. Abençoa cada casa, abençoa cada família, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor da glória. Que o dia de hoje não foi em vão, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor da glória. Que toda a palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, não volte vazia, Senhor, meu Deus, meu Pai, mas que germine nos nossos corações, na nossa mente, Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, meu Pai, a cada um, a cada família, a cada casa e a cada lar, Senhor, meu Deus, meu Pai, no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Beijo, pessoal. Deus Amém. abençoe. Valeu, Michel. Tamo junto na próxima, hein? Tamo junto. Amém. É com Deus. Tchau, tchau. Amém. Ô, meu amor, tu não sossega, né? Você quer atenção? Você quer atenção? Pronto.
não chegou ainda? Chegou e saiu. Foi pra onde? Ah, e saiu com o Jonathan. Falou da multa? Hã? Falou da O multa? Jonathan já tá sabendo. Ele tá sabendo? Quem falou? Já. Hã? Quem falou pra ele? Tá gravando ainda. Hã? Nossa, tá gravando ainda. Pera aí, amor. Quê? Pera.